E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo aqui que tem muita gente, tá? Vários alunos meus estão pedindo técnicas de aquarela para iniciante, para quem está começando. Eu sei que vocês estão em casa aí e alguns alunos estão reclamando que estão um pouco enjoados do digital, que digital é meio complicado, difícil. Outros não têm a mesinha digitalizadora, outros simplesmente gostam mais das técnicas tradicionais. Então eles têm me pedido um vídeo para estar iniciando as técnicas de aquarela, tá? Então eu vou fazer uma... Não sei se vai dar para passar todo o conteúdo num único vídeo. Então eu vou... Talvez eu acabe dividindo o vídeo em duas partes. Tá? Mas eu estou fazendo esse vídeo para passar as técnicas, os materiais que eu uso para pintar aquarela. Tá bom? Eu espero que eu consiga ajudar vocês aí que estão querendo pintar em casa. É difícil esse tipo de vídeo sem esse tipo de aula sem ser presencial, mas eu vou me esforçar ao máximo. Tá? A primeira coisa que eu quero falar um pouco para vocês é sobre a respeito do material, tá? O material que eu uso, gente, eu sei que tem muito material para aquarela, tá? Se vocês pesquisarem aí em livros, tem muito material para aquarela. Eu gosto de usar o mínimo possível e eu consigo um excelente resultado, tá? Eu não uso muita coisa. Então eu vou passar a mostrar para vocês aqui os materiais que eu uso. Vocês vão ver que é bem pouquinho mesmo, ó. Eu gosto de um pincel bem grande para fazer o fundo, para fazer cobrir grandes áreas. Então eu gosto desse pincel, que nem meu pra falar a verdade. Eu peguei emprestado do Cláudio e não devolvi até hoje. E é um pincel que eu gosto muito. É um pincel até relativamente barato, tá? Não é caro não. Você vai achar um pincel desse aqui aí na faixa dos 30, 50 reais, tá? Eu tô chutando meio alto. Então esse é o pincel que eu uso para cobrir grandes áreas, tá? Aí eu tenho um pincel médio, que é o que eu vou usar na maior parte do tempo, tá? Esse pincel é um número 8, tá? Hello, darkness, my old friend. É o pincel que eu vou usar na maior parte do tempo, que é para fazer o geralzão. Aí eu gosto de ter um pincel bem fininho. No caso aqui eu não vou ter porque o meu filho fez o favor de estragar o meu. Então eu uso esse daqui, ó, que é um pincel bem fininho, mas não é tão fininho quanto eu gostaria, tá? Eu tô até para comprar um bem fininho, mas eu não vou ter aqui para mostrar para vocês, tá? Infelizmente. E eu tenho esse aqui, ó, que é um pincel que ele vem com água dentro, ó, tá? Ele é bem baratinho esse pincel, tá? E é um pincel que eu gosto muito para usar em viagens, para levar com o meu sketch, quando eu vou fazer alguma coisa que eu quero levar o mínimo de coisas possível para desenhar no metrô, na Liberdade, na Paulista. Ele vai saindo água automático, ó, você aperta, tá vendo? Ó? E a hora que você aperta aqui, ele sai água, né? Então, é um pincelzinho que eu gosto, às vezes fazer alguma coisa mais rápida, tá? Um lápis, uma borracha, simples, tá? Nada de... Aqui eu tô com um lápis 4B, né? O ideal seria um 2B aí, 4B pode ser também, mas eu indico para quem tá começando 2B, porque esse aqui ele mancha um pouquinho o papel. Tá? Outra coisa também é uma caneta nanquim, tá? Canetinha nanquim, às vezes, ajuda bastante. Eu tenho 3 tamanhos, né? Eu uso 3 tamanhos. O número 1, um número 3 e uma 003, tá? Às vezes eu uso, também gosto bastante de uma que eu tenho aqui, que é uma 2.0 com a ponta chanfrada, tá? Se vocês olharem aqui, ó, ela tem uma pontinha chanfrada, tá vendo? É bem legal também. Eu gosto também muito de uma caneta delas. Eu gosto dessa daqui também, ó, quando eu quero fazer um esboço mais rápido, ela é bem baratinha, R$2. E eu gosto muito, tá? E de material, é basicamente isso aí, um paninho. Eu gosto dessa toalhinha aqui, porque ela puxa bem a água, mas você pode usar a esponja de cozinha. Já vi eu tenho até um aluno que usa a esponjinha de cozinha, aquela parte, não a áspera, aquela outra parte de trás. Um pote com água. E aquarela pode ser qualquer uma, tá? Eu tenho essa daqui, da Winsor & Newton, né, que é uma marca muito boa. Mas que nem o quadradinho desse daqui da Winsor & Newton é muito caro. Então, às vezes eu pego aqueles tabletinhos de tinta, preencho, deixo no sol secando. E aí fica o quadradinho aí pra mim usar. Inclusive tem algumas cores aqui que eu preciso repor. E aqui um livro que eu tenho, eu recomendo vocês a estarem comprando livros, lendo, tá? Para não ficar só com o que eu falo. Porque às vezes eu falo de uma forma que vocês não entendem, e às vezes você lê a forma como os cara escreveu no livro, você dá um insight em você, né, daquele estalo,
E você fala, nossa, é isso que meu professor queria dizer, é isso que o Sandro queria dizer. E aí você tem um estalo. Da mesma forma, ao contrário, às vezes tem alguma coisa que vocês vão ler no livro que vocês não entendem. E quando eu falo, era isso que eu li lá no livro, entendi. Então, por isso que o livro ele é um complemento bom, barato e bonito. Tá? Então, super recomendo vocês já estarem comprando livro, lendo, fazendo os exercícios do livro, tá bom? E eu achei uma frase muito legal aqui. Isso aqui é um livro que um aluno meu me emprestou, tá? Ele tá aqui, ó. Redescubra a aquarela. 25 exercícios para aprender novas técnicas e truques, tá? É um livro da Verônica Ballart Liudia, né? É um livro bem legal, tá? Um conteúdo bem interessante. Tem uns exercícios muito legal para quem está começando. Eu acho muito legal. E eu vou estar usando também esse outro livro aqui, que você encontra ele em muitas livrarias por aí. Já vi até em algumas bancas de jornal para vender. Tá? Mas na Livraria Cultura tem, na Livraria Cultura, na internet tem bastante. Esse aqui é o volume 1, mas tem o volume 2 também, tá? Passo a passo até o sucesso, oficina de aquarela, tá? É um livro muito bonito, tá? É um livro muito bonito, tem uns exercícios muito legais aqui, tá? Então, eu vou estar usando esses dois livros aqui para estar passando esse conteúdo para você, tá? Então, vamos lá. Sobre material, gente, ó, eu quero mostrar aqui para vocês. A gente tem as tintas de tubo, tá? Então, eu vou ler o que está escrito aqui. Os tubos de tinta são normalmente mais fortes que as pastilhas, são facilmente espremidos na palheta, tá? E a mistura é rápida, o que torna excelente para grandes aguadas. Quero fazer um comentário sobre isso daqui. Gente, a minha caixinha aqui, ó, ela vem com esses recipientes aqui, ó, que é de metal, tá vendo? Vou bater aqui. Você vai ver que é tipo de um alumínio, que não gruda, tá? Isso aqui a gente chama de godê, tá? Então, inclusive ele fala aqui, ó, a respeito, ó, é esse daqui, ó, as palhetas divididas. Tem vários compartimentos permitindo misturar diferentes cores sem que elas se mesclem. Isso aqui, gente, eu tenho de plástico. Eu tenho de plástico, que é muito bom. E tenho de... Esse aqui tá até sujo um pouco. E eu tenho de louça. Bem legal também. Tá? Mas é um pouco pesado, ruim de transportar. Tem as suas desvantagens, tá? Então tem de plástico, de alumínio, tá? Tem vários tipos. Aí a gente vai ter aqui as meias pastilhas, tá? As pastilhas são essas aqui, ó. Tá? Que você encontra para vender aí também na internet, na casa do artista. Eu esqueci de falar do valor, né? Para vocês saberem, eu tenho um aluno meu que comprou um desse daqui no AliExpress. Ele pagou... Não é igual esse, tá? Porque esse é da Winsor & Newton. Mas é uma réplica muito boa. Ele pagou R$70, tá? E, inclusive, já veio até de brinde. Ele pagou R$70 e veio de brinde um pincelzinho desse que vem água dentro. Tá? Então é bem legal, uma indicação aí pra vocês. As caixas de aquarela, que vem com o kitzinho completo para você levar numa viagem, em algum lugar. Tá? Então ele vem com as pastilhas, quando acaba você troca a pastilha. Vem com um lugar para você levar o pincel, a esponjinha, ele vem tudo completinho. Eu tinha um desse daqui, não sei que fim levou. Preciso comprar outro. Tá? Aqui, ó, a gente vai ter, bom, aqui para ler, né? São uma forma conveniente de guardar e transportar as pastilhas. A tampa do estojo pode ser usada como palheta, tá? Então, uma dica aí para vocês. Falando sobre os pincéis agora, a gente tem os pincéis redondos, tá? Os pincéis com a ponta arredondada, tá? Que vai dar um acabamento arredondado das bordas. Então, por exemplo, aqui, ó, o pincel da ponta redonda. E outra, o pincel redondo, você consegue fazer com o mesmo pincel um traço grosso e um traço fino. Tá vendo? Então, esse aqui é o pincel da ponta arredondada, tá? E aí, o pincel da ponta quadrada, eu não tenho aqui porque eu não uso, tá? Mas ele vai dar aquele efeito bem recortado na ponta. Tá? Eu não uso, não costumo usar. Mas você tem aí também que você pode usar em aquarela, tá? Você pode ver que geralmente é isso, né? Um bem fininho, um médio, um mais grosso, um pequeno, né? Um mais fino, um mais largo e o bem largão, né? Então,
Eu só uso aqueles pincéis que eu falei mesmo, tá? Então aqui ele fala do lápis, já falei, né, da paleta dividida. Essa esponja natural aqui, ó, ela substitui o paninho, tá? Tem gente que usa isso aqui, eu uso o paninho para tirar excesso de água. Ou aquela esponjinha, né, como eu já disse, aquela esponja de cozinha. Tem a borracha que o pessoal fala que é de massinha, né? É a borracha de pane, ou tem gente que chama de limpa-tipos, né? Fita adesiva, tá? Pra segurar a borda do papel, porque conforme você vai pintando, o papel ele vai dobrando. Então, se você prende ele, né? Se você passa a fita todinha na lateral dele, ele não vai dobrar, né? Ele vai segurar e aí depois você tira ele, tá? É pra isso que serve. Depende do caso, eu uso, às vezes eu uso, às vezes eu não uso. Depende muito, tá? Um estilete, para dar alguns efeitos, abrir alguns pontos de luz, né? No papel. Então você passou a aquarela, aí você vem com um gilete, vou estar mostrando aqui para vocês. Então aqui, ó, você precisa de um ponto de luz, ó. Você usa o estilete, tá? Para abrir. Então, isso aqui é uma coisa que eu uso pouco, tá? Não vou dizer que eu não uso, mas eu uso pouco. Às vezes você quer abrir um pontinho de luz, alguma coisa, você consegue, tá? E aqui tem a máscara líquida. Gente, sinceramente, eu raramente uso essa máscara líquida, tá? Nem tenho aqui pra mostrar pra vocês. Uma coisa que eu não uso. Mas ele basicamente ele protege uma área do papel, você pinta, trabalha normal. E aí depois que você pintou tudo, você tira essa máscara, né, com o dedo mesmo, esfregando, você tira essa máscara e vai estar o papel puro ali, o branco do papel puro. Tá? Eu dificilmente uso isso aqui, mas tem aí, tem de várias marcas aí, a mais em conta é uns R$5. Questão de cores, professor, mas tem kit de cor de 100 cores, né, 78 cores, e tem de 24, tem de 8, de 6, de 12, qual que eu uso, tá? Tem gente que fala assim, com as 3 primárias eu faço qualquer cor. Até pode ser, só que dá muito trabalho, você perde muito tempo, é muito difícil. Então vou comprar o de 78 cores. Quanto mais cor você tiver, se você não souber usar, não souber trabalhar, se você for iniciante, intermediário, é perigoso você se atrapalhar. Você vai ter mais facilidade por um lado, que você não vai ter que ficar fabricando a cor, só que você vai ter mais dificuldade, porque você vai ter tanta opção, que você não vai saber qual escolher. Bom, gente, vou falar um pouco sobre os papéis, tá? Os papéis eles podem ser produzidos de fibra de algodão ou linho, tá? Ou até mesmo de polpa de madeira, como está escrito aqui nesse livro. Eu vou dar uma resumida aqui, gente, porque isso aqui é um assunto que é legal você conhecer, tá? Mas não é uma coisa assim que quem não tem interesse precisa se aprofundar tanto, tá? Você tem alguns tipos de papéis, tá? E dependendo do tipo do papel, da textura, ele vai reagir de forma diferente na hora de passar o pincel com a tinta, tá? Então, a gente vai ter o papel rugoso, que tem uma textura mais forte, mais densa, mais perceptível. Então, quando você passar o pincel, ele vai ficar aquelas marquinhas, né? Aqueles buraquinhos. Você demanda mais água, né? Para preencher eles. Então, inclusive ele tem aqui, ó, um exemplo aqui de um papel mais rugoso, né? Então, ele aqui, ó, pode ser mais difícil de usar, mas reage bem a uma abordagem mais decidida. As aguadas são interrompidas pela superfície do papel, né? Pela textura do papel. E dá um efeito mais texturizado, né? Então você vê aqui que ele dá uma textura diferente porque a tinta não entra em todos os buraquinhos, né? Você tem que forçar mais se você quiser que ela entre, não fica uma pintura tão lisinha, né? Tão, como é que eu poderia dizer? Tão com degradê, tão suave, né? Fica com um degradê mais quebrado. Aí você vai ter o papel prensado a frio, que é mais macio que o papel rugoso, mas também é texturizado, é o meu melhor papel para uso geral. Esse é o que eu uso, tá? E é o que tem mais para vender aí no mercado. O papel prensado a quente é muito macio, sendo ideal para detalhes, mas deve ser evitado pelos principiantes. Gente, eu trabalhei um pouco com esse papel e eu vou mostrar algumas coisas para vocês, tá? Se vocês olharem aqui, tá? Eu tenho aqui um trabalho que eu fiz no papel rugoso, tá? Então, eu vou pôr bem de perto aqui para vocês, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Ele cria uma textura do próprio papel, ó.
Isso aqui, esse branco eu fiz com estilete, né? Tá? Mas ó, tá vendo? Isso aqui, ó, é a textura do papel. Então esse aqui é um papel 100% algodão, tá? Só que ele é um papel rugoso, tá? Então ele tem uma textura bem forte mesmo. Ele parece, quando você passa a mão assim, ele parece quase que uma lixa, tá? Então esse é o papel rugoso. Eu tenho um papel aqui que ele é bem macio e bem liso, tá? Esse papel mais liso, mais macio, ele não aguenta muita água, tá? Ele aguenta bem pouca água, ele começa a desfarelar. Mas ele é legal para você dar um efeito mais liso, um degradezinho bem suave, bem sutil, tá? Mas eu não recomendo muito para quem está começando, porque é muito difícil de trabalhar esse papel mais liso, mais macio. É muito difícil para quem está começando a acertar a quantidade de água e a quantidade de tinta, tá? Mas ele é legal também, assim, ele dá um efeito diferente, tá? Porque ele espalha mais, ele mistura mais. Então aí é bem legal. Eu recomendo você experimentar todos os tipos de papel, todos os tipos de pincel, para você ver melhor, você ver qual você melhor se adapta, tá? Isso aqui é um papel tradicional, tá? Que eu usei. É um papel prensado a frio normal. Não é 100% algodão, ele é um papel estudante. Ele é o que eu mais uso para estudar e para trabalhos mais, vamos dizer assim, mais de um valor mais baixo, tá? Porque ele é um papel que tem uma média de valor interessante e não é tão caro e ele aguenta bem a água, a textura dele não é nem tão forte, nem tão pouca, tá? Então, olha a diferença, como a textura parece mais uma lixa fina, né? Não é uma lixa grossa, uma lixa fininha, tá? Então, ele é bem legal, tá? É o que eu mais uso, o que eu mais recomendo. Aqui, gente, eu tenho um outro exemplo também desse papel prensado a quente. E ele é muito difícil de trabalhar, gente, tá? Eu tenho algumas coisas que eu fiz aqui e, tipo, é muito difícil de trabalhar, tá? A tinta mistura muito mesmo. Eu não recomendo para quem tá começando, tá? É muito difícil. Ele é legal, tipo assim, a tinta ela mistura bem, só que aí depois que seca, ele dá um efeito muito diferente do que na hora que você tá pintando, tá? Então eu tenho um outro trabalho aqui também, ó, tá? Que é bem legal. Esse trabalho aqui, inclusive, é do Horto Florestal, tá? Ele é difícil de você marcar a textura dele, a água, ela assim, por vídeo, mesmo que eu pintando ao vivo, por vídeo é difícil de vocês entender. Então, a melhor dica que eu posso dar para vocês é experimentar, tá? Experimentem todos os tipos de papel. Falando um pouco sobre marca, tá? Você pode comprar folha avulsa em casas especializadas de artes. Você pode comprar folhas avulsas e você pode comprar o bloco. Eu compro de bloco para não ter que ficar toda hora indo na loja. Eu vou falar de dois aqui para no vídeo não ficar muito longo, tá? Esse aqui, ó, é o da Canson, tá? Moulin du Roy, tá? Esse aqui é um 100% algodão A4, tá? Vem aqui, ó, 100% cotton, tá? Ele é o papel que eu uso quando eu quero quando eu vendi um trabalho por um valor alto, ou eu peguei uma encomenda que tem um valor alto, e aí eu consigo comprar, eu consigo usar esse bloco. Por quê? Uma folha dessa daqui, dependendo de quanto você vai pagar no bloco, um bloco desse daqui tá de 200 a 300 reais, tá? Então, para você usar, ele vem com 12 folhas. Então, vamos colocar aí que custa em média 30 reais cada folha, tá? Então, você tem que pensar em quanto você vai cobrar para que pague uma folha dessa, tá? Então, isso aqui é para trabalhos mais especiais. Por exemplo, você vai fazer uma exposição num lugar legal, que você vai ter um retorno legal, aí você usa um papel desse. Agora, para estudo, professor, mas eu estou iniciando agora, eu estou começando agora, eu quero estudar, tal. Como que eu faço? Você tem esse bloco de papel aqui, ó, tá? Ele é da Canson também, chama XL Aquarelle. Ele tem essa capinha azul aqui, ele é uma gramatura 300. Ele não é 100% algodão, mas ele é muito bom. Ele tá na faixa aí dos 60, 70 reais, tá? Aí você tem que pesquisar aí na internet. Só que ele vem com 30 folhas, tá? Então, enquanto aquele vem com 12, esse aqui vem com 30 folhas, tá? E é muito bom para você fazer estudo, para você praticar, para você fazer exercício, tá? E aí tem outros papéis aí, né? Eu já vi bloco de aquarela a 15 reais, tá? Aí eu não gosto, tá? Eu não uso, não recomendo, mas para quem não tem condições,
é uma opção. O importante é você estudar, tá? O importante é você fazer. Se você tem condições de comprar o de 15, compra o de 15. Se você tem condições de comprar um de 30, 50 reais, compra. E eu recomendo esses dois porque é o que eu uso, tá? Mais uma questão interessante que está falando aqui é a respeito dos papéis coloridos. Eu não gosto, não uso, mas eu acho legal você testar, experimentar, tá? E ele fala aqui sobre a técnica de estirar o papel, tá? Que é você, antes de pintar, você jogar água no papel, deixar o papel sugar toda a água. Depois que ele suga toda a água, você passa a fita adesiva em volta dele, tá? Ele até tem uma fotinha aqui, ó. Depois que você joga a água nele todinho com uma esponja, aí você prende as laterais dele e aí depois você pinta, tá? Depois que seca ou ainda molhado, depende do efeito que você quer Pessoal, dar. aqui eu vou mostrar um pouco da minha área de trabalho, tá? Para vocês verem. É uma mesa, eu gosto de usar uma mesa inclinada, tá? Uma mesa que eu peguei na parede aqui um pedaço de madeira inclinado, que eu tenho os lápis de cor que eu uso, né? Minhas Copic, o meu estilete, as canetas nanquim, um vidro de palmito para pôr água, não precisa ser de palmito, tá? Aqui eu deixo minha aquarela, né? Gosto de colocar minhas referências aqui em volta, né? Uma lâmpada, tá? Então eu queria mostrar aqui para vocês também, ó, cada um dos papéis, né? Então esse aqui, ó, é o efeito das pinturas no papel prensado a quente. Esse aqui é o efeito da pintura que está no livro do papel prensado a frio, né? Do papel mais rugoso. Desculpa. E esse aqui é do papel mais rugoso, na verdade. Tá? Então você vê aí a diferença do papel rugoso pro papel mais macio. E aqui é do prensado a frio, tá? Bom, gente, aqui no livro ele tá falando, tá mostrando aqui a diferença, ó, da pincelada dos pincéis arredondados, tá? E dos pincéis chatos, tá? Ó, a diferença da pincelada, pra vocês terem uma ideia, tá? E aqui do outro lado aqui, tá? Ele tá falando um pouco aqui a respeito de você, quando você levanta o pincel, tá? Então esse aqui é o pincel. Quando você levanta ele, deixa ele bem inclinado assim, ó, tá? Você vai ter um traço bem fino. Conforme você vai inclinando o pincel, conforme você vai deitando o pincel, você vai usando mais da cerda e aí você consegue cobrir uma área maior, tá? Então você tem aqui vários tipos de pincelada, tá? Uma pincelada mais sólida, longa, né? Tá? Você tem, quando você tenta fazer uma linha fina e contínua, às vezes ela vai dar uma tremidinha, é normal. Uma mancha mais, né, mais firme, né? Quando você pressiona o pincel no papel, tá? Essa daqui, ó, eu uso muito, tá? Esse aqui eu uso muito. Que é quando você quer usar a textura do papel a seu favor. Você quer dar um efeito de textura. E aí, para isso, você quer usar a textura do papel. Você usa o pincel um pouco mais seco, tá? Eu acho que é até legal fazer aqui, para vocês verem. Eu acho legal. Vou pegar uma tinta aqui. Então aqui, ó. Eu vou pegar uma cor aqui. Tá? Eu vou tirar o excesso. Vou colocar aqui. Eu vou tirar um pouco do excesso. Tá muito clarinho aí pra vocês verem. Isso aqui é uma coisa que você tem que ir tirando o papel. Tá vendo? Eu levanto a minha mão. Quanto mais seco, tá? Melhor fazer. Ó. Aqui já tá molhado, ó, já fica mais difícil, mas eu ainda consigo ainda algum efeito, tá vendo? Tá? Isso aqui é o tipo de coisa que você tem que, pra você conseguir dar esse efeito de textura,
você tem que treinar, tá? Esse tipo de coisa que você tem que treinar, mas que eu uso muito, tá? Aqui a mesma coisa, né? Quando você acelera no final da pincelada para você o papel ter menos chance de sugar a tinta e aí fica vai fechando aqui, né? Fica essa pincelada bonita, pincelada mais ondulada, né? Então é legal você pausar esse vídeo e tentar replicar cada uma dessas pinceladas, tá? É um bom exercício. Então aqui a gente vai ter vários tipos de pinceladas e eu vou meio que tentar comentar aqui um pouco elas. Não vou comentar todas porque umas aqui parece que tá mais pra, como diria no linguajar popular aí, pra encher linguiça, né? Então aqui você tem as pinceladas rápidas, mais separadas. Né? Você tem a pincelada que parece um mato, né? Que é uma pincelada rápida, mas uma encaixando na outra, tá? Você tem uma encaixando na outra e aí você vai criando uma variação. Pincelada com pincel chato, ó. Isso aqui me lembra muito quando a gente quer fazer uma parede de tijolos, sabe? Eu uso isso aqui, costumo fazer isso. Então, você vê, ó, que você tem vários tipos de pinceladas que você pode dar, tá vendo? O legal é você experimentar, fazer teste, tá? É legal, pode pausar esse vídeo também, e como eu já falei anteriormente, pausar o vídeo e tentar replicar cada uma delas, tá? E é legal também você tentar aplicar isso com, em vez de você querer fazer uma pintura elaborada de primeira, eu recomendo vocês antes a tentar fazer, e eu vou fazer alguns exercícios com vocês nessa série de vídeos que eu vou fazer de aquarela para iniciantes, eu vou tentar abordar com vocês essa questão dos pequenos exercícios, tá? Bom, então eu queria falar com vocês agora a respeito de pequenos exercícios, tá, gente? Não queiram, vocês estão começando agora, iniciando agora, já de cara, já que vocês às vezes querem fazer trabalhos muito elaborados, uma paisagem, um rosto, coisas muito difíceis para quem está começando. Eu recomendo vocês, antes de partir para uma coisa mais elaborada, tentem fazer exercícios mais simples, menores, tá? De coisas mais básicas, para vocês poderem depois partir para as mais elaboradas, tá? Então eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Eu vou pegar um pouco desse verde aqui, tá? Vou pegar um pouco desse verde, ó. Então eu molhei bem o pincel. Tá vendo que eu consigo ver, ó, o fundo da onde eu tô trabalhando, ó? Esse aqui é o ideal, tá? Vou pegar um pouco de ocre, amarelo ocre. Tá? Vou pegar um pouco. Vou ver aqui se tá bom do jeito que eu quero. Ah, tá legal. Beleza. Então eu posso começar, por exemplo, ó, tentando desenhar as folhas da natureza, né? Um exemplo, tá? Então eu posso tentar fazer uma folha, tá? Mais comprida, uma folha mais ondulada, tá? Uma folha, aquelas folhinhas mais. Então pega uma folha e enche, pega uma folha, tá? E enche desses exercícios, ó, tá? Ó. Entendeu? Ó? E enche desses exercícios. Não é, eu quero deixar uma texturinha, como que eu faço? Tá vendo? Uma florzinha, ó. Uma florzinha bem básica, ó. Você faz isso, aí você faz isso. Tá vendo? Então uma florzinha bem básica. O que acontece se eu trabalho com o pincel mais seco, né? Vou tirar um pouco do excesso. Eu vi que ficou mais clara. Tá vendo? E se eu trabalho com menos água? Como que fica? Eu quero mais fino, vou levantar mais o pincel. Ou, ó, aqui já está acabando toda a água, ó. Né? Então é legal você treinar esse tipo de coisa, tá? Vou fazer aqui, por exemplo, ó, vamos pegar um vermelho. Vou pegar um vermelhinho aqui, tá? E eu vou colocar aqui, ó. Primeiro eu vou estudar só a florzinha. Então vou fazer o copinho da flor. E depois eu vou fazer
as pétalazinhas da flor, tá vendo? Então fiz a florzinha, tá? Aí o que que eu posso fazer? Eu posso exercitar também, ó, pegar um marronzinho aqui, tá? Vou fazer um cabo, tá? Eu vou fazer um cabo, né? E desse cabo, ah, professor, mas eu não gosto de ficar desenhando flor. Não gosto de ficar desenhando essas coisas. Só que o que que acontece, gente? Eu vou fazer aqui, ó, vou jogar um pouco de amarelo ocre aqui. Só que por que que esses exercícios aqui são importantes? Não é questão de você gostar ou não, é questão de você conhecer a tinta que você está trabalhando. O que que acontece quando você coloca mais tinta e menos água? O que que acontece? O que que acontece quando você coloca mais água e menos tinta? Né? O que que acontece quando você joga, ó? Porque a gente tem alguns tipos de pincelada, né? A gente tem a pincelada molhada sobre o seco, molhada sobre o papel seco. Vai dar um efeito. Conforme a gente vai acrescentando água, né? Conforme a gente vai acrescentando água, vai clareando. Se eu for acrescentando tinta, vai escurecendo. Tá vendo? Quanto mais água, ó, mais claro. Tá vendo? Quanto mais tinta, ó, mais escuro, né? E se eu jogo uma outra cor completamente diferente, que nem eu tô jogando vermelho aqui, ó, qual o efeito que vai dar? Então, esses pequenos exercícios vai te ajudando você a pegar intimidade, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu lavei o pincel, ó o barulho da água, lavei o pincel, tá? Vim aqui no meu paninho, tirei toda a água e agora eu vou passar aqui, ó. Olha o que acontece. Tá entendendo? Olha aqui na florzinha, ó, como a água foi descendo naturalmente. A água desceu, ficou mais clara em cima e mais escura embaixo. E olha aqui, ó, que ainda tá molhado, ó. Se eu jogar alguma corzinha aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele vai pegar ainda. Tá entendendo? Então, o que que acontece, ó, se eu jogo, por exemplo, então eu tenho aqui o molhado sobre o seco. Quando ainda estiver molhado, se eu jogo alguma tinta por cima, tá? Enquanto ainda está molhado, chama-se molhado sobre molhado, tá? Se eu deixo o pincel só sujo de tinta, tá? Só sujeira da tinta, mas ele não tão úmido, a gente fala que é o pincel seco, tá? Seco sobre o molhado, seco sobre seco, tá? E o pincel seco sobre o molhado, eu tiro o excesso de tinta. Se eu jogo o pincel seco sobre o molhado, ele chupa a tinta e eu tiro o excesso de tinta. Tá? Então eu tenho molhado sobre o seco, tenho molhado sobre o molhado, seco sobre o seco, seco sobre o molhado. Tá? Mas isso eu tenho que sentir no papel. Entendeu? Então eu vou pegando aqui, ó, e vou estudando como que faz uma folha. Tá? Então aí eu vou sentindo. Tá? Ah, eu quero fazer uma folha com o pincel mais seco. Como que faz? Ó, aqui não está seco o suficiente agora. Ó, tá vendo? Eu tô... Ó, como com pouco, quando ele fica mais seco, ele fica mais claro, tá vendo? E aí depois, eu posso vir jogando aqui. Eu posso vir jogando a florzinha. Então, uma florzinha aqui. Aí vou colocar outra florzinha aqui. Outra
outra aqui. Tá? Né? Dessa florzinha aqui, pode sair aqueles caulezinhos, né? Tá? Então, eu pego coisas simples. Tá? Eu pego coisas simples para estar estudando, né? Coisas mais elaboradas. Ó. Com isso eu vou criando intimidade com o papel. Né? Com isso eu vou criando intimidade com o papel. Né? Olha como a tinta ela vai entrando. Né?